irmão, abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos em dois textos. O primeiro está no Gênesis, capítulo de número 6. Olha que barulho lindo, ó. Gente abrindo a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui o versículo 3, o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim o versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Versículo 5: Viu o Senhor que grande era a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Alguém pode dizer amém? Você analisou quantos termos pesados estão nesse texto? Vamos agora para o Salmo de número 4, por favor. E o versículo de número 4. Eu estou com uma Bíblia nova, porque tomaram a minha Bíblia mais uma vez, onde eu estava pregando. É a 10ª vez que me tomam a minha Bíblia. E essa está com as páginas coladas, então está um... Não, Salmo de número 8, por favor, perdão. Salmo de número 8, versículo 4. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ele não pergunta quem. Ele pergunta que é o homem? Que é o homem? Qual a importância dele? Para que o Senhor atente para ele, para que o Senhor o visite. Primeiro texto que nós lemos diz que o Senhor se arrepende de haver criado o homem, e isso lhe pesa no coração. Por quê? Porque o Senhor viu que toda a imaginação do homem é má, todos os seus pensamentos são malignos, e o Senhor toma uma decisão que para mim ela é uma sentença: o meu espírito não permanecerá no homem, com o homem, para sempre. A exposição bíblica que eu vou fazer para os irmãos nesta noite talvez vai chocar em alguns momentos. Talvez eu use algumas expressões para as quais você não se atentou, não se preparou psicologicamente. Em algum momento você pode se sentir agredido. Eu quero falar sobre
Para onde foi a humanidade? Para onde foi a humanidade? É uma pergunta. Que tipo de seres estão ocupando a terra? Os judeus antigos faziam uma oração diária na qual eles agradeciam a Deus por não terem sido criados cachorros. Talvez estamos chegando o momento em que os cachorros irão agradecer a Deus por não serem humanos. É uma expressão forte. A filosofia grega estava fundamentada em 3 perguntas básicas que eles chamavam de as 3 perguntas básicas da vida. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Essas 3 perguntas eram o ponto de partida para qualquer discussão ou para qualquer discurso no ambiente filosófico grego. E essas perguntas revelam a maior necessidade do homem depois da sua busca pelo conhecimento de Deus. A maior necessidade do homem é conhecer-se a si mesmo. E é óbvio que não é possível conhecer-se a si mesmo sem conhecer a Deus, porque ninguém pode falar tão plenamente de uma obra senão o seu construtor. Então, para o homem conhecer-se a si mesmo, ele precisa conhecer o seu Criador. Estamos no tempo do fim. O momento ou os momentos que nós estamos vivendo denotam o fim da humanidade? Se denotam, o que é o fim? Eu poderia, obviamente, listar para vocês pelo menos 25 sucessos do cinema que tratam de um mundo apocalíptico e do extermínio total da humanidade. Porém, essa semana eu me fiz uma pergunta: para que este extermínio aconteça, nós precisamos de um cenário apocalíptico? Nós precisamos de um mundo deserto? Os últimos acontecimentos nos apresentam seres que se dizem humanos, quase desumanizados. A capacidade do homem em ser cruel, maligno, se supera cada dia. Do que eu estou falando? O Estado Islâmico, por exemplo, degola aqueles que eles consideram seus inimigos, diante das câmeras, transmitindo em tempo real, online.
são seres humanos degolando outros seres humanos. Perdemos a sensibilidade. O narcotráfico domina grandes cidades do mundo inteiro, metrópoles. E se alguma coisa sair daquilo que eles desejam e planejaram, eles conseguem transformar qualquer grande cidade num caos. Patrocinam e definem eleições, governos, eleições que na maioria dos casos atendem o interesse de grupos específicos que já têm uma planilha montada para a cidade, o estado ou o país. Estamos num mundo que se distanciou de Deus e se perdeu. Analise, pense onde nós estamos. Outra vez eu pondero: seres humanos colocam outros seres semelhantes em pneus de carro, em freezers, cheios de gasolina, ateiam fogo e lançam morro abaixo. Seres humanos que serram outros seres humanos, torturam de maneira cruel até a morte. Para onde foi a humanidade? Eu estava hospedado numa casa no Rio, num apartamento, para ministrar numa igreja, num bairro onde os hotéis estão distantes. Me colocaram na casa de um casal de idosos que ficava em frente à igreja, um apartamento de segundo andar. Acordei muito cedo com um barulho próximo à janela, porque tem o restante de um morro na lateral do apartamento. Eu fui para a janela olhar o barulho e o irmão, o senhor da casa, sabendo que eu inocentemente poderia ir para a janela, invadiu o quarto e me puxou pelo braço, pedindo pelo amor de Deus que eu não ficasse na janela, porque lá em cima do morro colocaram um rapaz no pneu de um caminhão, amarraram com arame farpado, encheram de combustível e incendiaram e empurraram o pneu morro abaixo, e o pneu bateu bem na parede do prédio onde eu estava hospedado. E aí eu tenho que perguntar: para onde foi a humanidade? Um pai, junto com a sua companheira, lança um filho do 5º andar para vê-lo morrer. Uma mãe asfixia a sua própria filha e mata-lhe estrangulada, porque ela chora demais em casa. Essa semana, em algum hospital do Brasil, uma criança de 14 dias de nascida, eu disse 14 dias, é atendida numa emergência com hemorragia. Morreu. Os enfermeiros chorosos estão cuidando do seu pequeno corpo inerte para entregar para o sepultamento, e descobrem a genitália daquela criança dilacerada. Chamam a polícia. Ela havia sido estuprada, violentada sexualmente, pasmem, pelo próprio pai.
Eu tenho que me perguntar: onde estão os seres humanos? Para onde eles foram? Outro dia, se descobre uma menina de 10 anos de idade, grávida, do próprio tio, que a violentava desde os 6. E numa atitude desesperada, sob o argumento de salvar a menina de 6 anos, mataram a criança que estava no seu ventre. Na verdade, o pensamento primário ali não era garantir a segurança da menina, mas vender uma ideia, confirmar uma ideologia que precisa ser acentuada e assegurada e impetrada no sistema de vida. A ignorância, a crueldade dos homens chega ao nível de se esmurrar um aposentado na porta de casa. No dia que ele recebeu a aposentadoria, porque o dinheiro que ele tem no bolso não é a aposentadoria completa, visto que ele recebe a aposentadoria debitando um empréstimo consignado que ele fez para ajudar o próprio filho. Esse é o mundo, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Um homem invade uma padaria no Rio pedindo socorro. Estava passando mal. Pessoas estão tomando café da manhã e não têm tempo para assisti-lo, e ele morre asfixiado no seu próprio sangue. Agressivo, não é? Por que uma mensagem tão agressiva? Agressivo é alguém morrer asfixiado no próprio sangue dos seus pulmões. E quem está tomando café da manhã não pode parar o pão com a manteiga para dar socorro. O responsável pelo estabelecimento jogou um pano preto, um saco preto, colocou algumas cadeiras em redor, e quem estava tomando o seu desjejum, o seu breakfast, seu café da manhã, continuou como se nada tivesse acontecido. Para onde foi a humanidade? Que planeta é esse? Refugiados sírios estão tentando passar a fronteira de um país da Europa, e um pai com um recém-nascido no colo consegue furar o cordão e corre, e o policial tenta segurá-lo e não consegue, e ele corre com o seu recém-nascido no colo, e a repórter coloca o pé para ele tropeçar e cair e ser alcançado antes de atravessar o limite da fronteira. Não fazem muitos dias, um homem num supermercado com a sua esposa foi massacrado e esmurrado até a morte. Aos olhos de alguns seres humanos. E enquanto ele pede socorro, em vez de socorrê-lo, filmam e transmitem em redes sociais. Não sei quem é mais cruel, quem é mais frio, quem é mais mortal,
se aqueles que estavam esmurrando o homem, ou aqueles que estavam filmando um reality show macabro em pleno dia. Situação semelhante em Salvador, semana passada, um policial da polícia militar, caminhando à paisana no comércio, é reconhecido por bandidos que ele já havia aprisionado, foi alvejado e já no chão, o bandido dispara, descarrega a pistola, enquanto o outro filma e transmite em tempo real. Pergunte para você mesmo, para onde foi a humanidade? E sabe o que é mais chocante nisto tudo? Isso não nos incomoda mais. Estas coisas não nos assustam mais. Não nos fazem estremecer. E eu pergunto, precisamos de robôs invadindo o planeta para o extermínio da humanidade? Precisamos de Matrix invadindo o mundo para que a humanidade seja destruída? Fala sério, nós precisamos de zumbis ocupando as nossas ruas, quando nós já estamos meio zumbis, já nos alimentamos da tragédia alheia, a dor alheia já nos diverte, nada nos incomoda mais. Um vírus, o que é Covid-19 perto dos próprios homens? O que nós temos feito uns aos outros é muito pior do que o vírus está fazendo com a humanidade. Se estivéssemos sendo assistidos por algum planeta selvagem, certamente os seus habitantes diriam: e nós pensávamos que éramos violentos. Um vírus parou o mundo. Nem nas guerras mundiais você ouviu dizer de nações fecharem seus aeroportos para as nações aliadas. Lojas, centros comerciais, igrejas, paróquias, mesquitas. Todo mundo se tornou vítima de um inimigo em comum. Governos e governantes, governados, foram desafiados na sua própria humanidade. E um vírus composto em laboratório, talvez. Centenas de milhares de mortos. Milhões de infectados. Nem os filmes pensaram nisto. Bilhões de pessoas aterrorizadas, deprimidas, ansiosas, trancafiadas em suas próprias casas, maridos descobrindo que tinham esposa porque não lembravam, esposas descobrindo que tinham marido porque elas não sabiam, afinal de contas eles não se encontravam. O vírus colocou todo mundo dentro de casa, e o incrível, somos
tão desumanos que pessoas foram deixadas irresponsavelmente à morte, porque cada morto vale um crédito. Um morto vale muito dinheiro, então deixa morrer, porque aumenta o saldo. E agora me dizem assim: os números do Covid voltaram a subir. Líderes e governantes que nos tratam como idiotas de manipulação de massa, esconderam os números quando eram interessantes esconder-lhes para o seu propósito. E agora trazem à tona como se o Covid tivesse tirado férias de setembro até as eleições. E na segunda-feira seguinte, o Covid disse: agora que todo mundo foi eleito, vamos voltar a trabalhar. E eu olho para a televisão e me sinto um babaca manipulado por essas mentes doentes que se perderam em si mesmas. Para onde foi a humanidade? Uma vacina que se tornou mais pandêmica do que o próprio vírus, porque ela está sendo movida por um pandemônio de interesses isolados, que ninguém sabe quem é quem diz a verdade e o que vem por aí. Tudo que eu posso perguntar é: quem está sentando na cadeira dos governos, das nações, dos estados, das províncias, das cidades? Porventura nós somos ainda humanos? Ou estamos sendo governados por um bando de alienígenas, para quem pouco importa quem está abaixo da linha do trono? É agressivo, eu sei. Mas o que nós precisamos começar a nos perguntar é: onde nós estamos? Quem somos? Para onde a humanidade foi? Onde se esconderam? E vamos falar de coisas mais simples. O filho que é esbofeteado por causa de uma simples asa de xícara que quebrou, mais vale a asa da xícara do que a preservação emocional e psicológica da criança. Idosos esbofeteados dentro da sua própria casa por aqueles que eles mesmos geraram. O desrespeito no trânsito, o xingamento na fila, a desonra nas rodinhas de amigos para desfiar a vida do outro, porque a tragédia do outro me dá uma história. Pergunta aí para a pessoa do seu lado: para onde foi a humanidade? Eric Lima, e eu anotei, escreveu que a humanidade se perdeu no profundo ego, cheio de fúria e irrelevância, totalmente movida por uma força chamada ganância. O que vale é ganhar, ganhar, ganhar. E se para eu ganhar eu precisar tirar a tua medula, o que importa é ganhar. E nós vamos na onda do mundo, seguindo mais ou menos os mesmos parâmetros. O que nós temos que ponderar, o que nós precisamos pensar sobre nós: como eu devo olhar para o outro?
Qual é a análise que eu devo fazer da outra pessoa, do outro lado da rua, no ponto do ônibus, sentado do meu lado? Quem é você? Que importância você tem? Se eu quero resgatar a humanidade, eu preciso, em primeiro lugar, lembrar que todos os homens foram criados à imagem do Criador. Vou repetir. Todos os homens foram criados à imagem do Criador. Eu disse todos. Diga comigo, todos. Isso independe de cor, raça, grupo ou etnia. Brancos e pretos, amarelos e pardos, ou negros, a depender do local. A terminologia ganha aspectos diferentes de nação para nação, mas o fato é que todos são a imagem do seu Criador. E talvez eu lhe choque, e devo lhe dizer que o homossexual é tão a imagem do Criador quanto o heterossexual. Aquele que habita debaixo da marquise de uma fachada, aquele que mora debaixo de uma ponte, é tão a imagem do Criador como aquele que habita num palácio. Mas nós só admitimos que é a imagem do Criador aquele que vive de acordo com o molde, o quadradinho que eu desenhei. Alguns escolhem trilhas cruzadas, caminham por linhas errôneas, criam para si estilo de vida que contraria o que o Criador lhe determinou e lhe estabeleceu. Mas isso não muda um fato: nós fomos criados à imagem de Deus. E o Criador não deu a ninguém o direito de pensar o diferente disso. Eu bem sei. O meu discurso não é ideológico, é bíblico. Eu bem sei que esta imagem foi deteriorada, deformada pelo pecado. Eu bem sei que algumas práticas e estilo de vida distorcem o plano do Criador para o homem e para a mulher. Mas eu também sei que o Criador valoriza tanto a imagem dele, que ele investiu em você, e em você, e em você, e em você. E ele olha e diz: ele parece comigo, ela se parece comigo, eu lhe dei a minha imagem. E Deus valoriza tanto isso que ele disse a Satanás: você estragou a minha imagem no homem, mas eu vou investir a minha própria natureza para trazer a imagem do homem de volta ao meu plano original. O Calvário é isso. O Calvário é o Criador dizendo: eu não vou deixar a criatura ser consumida pelo destruidor. O Calvário não é o plano B de Deus. O Calvário não é a medida desesperada de um Deus angustiado, sem saber o que fazer. Antes de criar o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, ele já havia planejado o resgate desta imagem.
Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por isso que Paulo diz que nós somos chamados para uma santa vocação desde os tempos eternos. Por isso que Pedro diz que Cristo foi entregue por conselho e presciência de Deus. Olha bem para mim, ainda que você não goste de alguém, você não vai com a cara da pessoa, não suporta o que ele faz, não gosta do seu estilo de vida, engole essa. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não significa que Deus aprova tudo que os homens fazem. Não significa que Deus tolera todos os atos dos homens, mas significa que Ele está decidido a resgatar isto. Pedro diz, segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos fez participantes de grandiosíssimas promessas, para nos tornar participantes da sua natureza, da natureza divina. Então, quando você passar por um morador de rua, lembre-se, ele é a imagem do Criador. Quando você se passar por alguém que vive num estilo de vida que você discorda, e até que a Bíblia condena, lembre-se, ele é a imagem do Criador. Quando você olhar para uma pessoa que você tem raiva, e você dizer assim, se eu pudesse te esganar, lembre-se, ela foi criada à imagem do Criador. Se não for pedir muito, dá uma provocação na pessoa do seu lado e diz para ela, você se parece com Deus. Segunda coisa que nós temos que pensar quando olhamos para a humanidade é que os homens se tornaram cativos do pecado. Os homens se tornaram cativos do pecado. João capítulo 8, versículo 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus não está dizendo aquilo para um bando de alienado, maluco, selvagem. Jesus está dizendo aquilo para judeus que conheciam a lei e se autodeclaravam religiosos, altamente espirituais, escolhidos de Deus. Aí eles olham para Jesus e dizem assim, nunca fomos escravos de ninguém? E tu dizes que nós seremos livres? Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então vocês são escravos. Quando o homem rejeitou a voz do Criador no Éden, para dar ouvidos à voz do destruidor, ele se tornou escravo. E presta atenção, o escravo não vive para cumprir a sua vontade, o escravo obedece à vontade daquele que se assenhorou dele. Escravo não tem vontade própria. Quando o homem pecou no Éden, ele se tornou escravo da idolatria, escravo da corrupção, escravo da prostituição, escravo das drogas, escravo do satanismo. E o pior, Salmo 49, ninguém pode pagar o resgate da sua alma, por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, morrerá na miséria, Salmo 49, e não pagará a liberdade da sua própria alma. Então ninguém pode se libertar desse cativeiro. Estou falando da humanidade. Nos tornamos reféns de Satanás. E você sabe o que é que um sequestrador faz com um refém em relação àquele que tem interesse por ele? O sequestrador usa o refém como instrumento de chantagem.
O sequestrador usa o refém como instrumento de afronta. Satanás nos tornou instrumentos de afronta para Deus. Todos esses acontecimentos que eu narrei, Satanás está na maestria disso tudo, afrontando Deus. Está aqui a tua criatura. Olha o que eles fazem. Olha como eles se comportam. E isso afronta Deus. Isso afronta o Criador. Isso afronta a santidade. O que Deus fez? Deus decidiu chegar no mercado de escravos, no tribunal onde os escravos são vendidos. E Deus decidiu sentar para negociar. Negociar o quê? A minha e a sua libertação. E Deus mesmo olha para o sequestrador, para aquele que nos tornou cativos, e diz: eu vou pagar o preço da libertação da humanidade. Qual é o preço? Sangue. Mas não serve o sangue do escravo, não serve o sangue do refém. Por quê? Porque ele pecou, porque ele é rebelde e a sua natureza é contaminada. Ele não me vale nada. O ser humano para o diabo não vale nada. O ser humano só serve para o diabo para afrontar a Deus. Aí Deus olha para o diabo e diz: não vale nada para você, mas para mim vale. Eu me dou a mim mesmo em resgate. Como se dar a si mesmo? O Pai olha para o seu lugar, onde anjos, arcanjos, querubins estão, e pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O silêncio toma conta do céu. Quase 30 minutos de silêncio. O universo parou. Os anjos não cantam, os arcanjos não bradam, os serafins não voam. Há silêncio. Quem vai? E de repente se levanta do trono o próprio Deus e diz assim: eu irei. Mas como é eu irei, se é sangue inocente que precisa para resgatar a humanidade? Eu irei como homem, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e, achado na forma de homem, aceitou a condição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Recebe, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Por essa Satanás não esperava. Por essa Satanás não esperava. Ele não imaginou que Deus estaria disposto a pagar tão alto por mim e por você. E o filho vem. E a cruz tinha que ter uma nesse púlpito. A cruz é o banco do resgate. A cruz é o lugar onde a nossa conta foi paga.
Então, em terceiro lugar, cada vez que você olhar para a humanidade, veja na frente da humanidade a cruz. A cruz é o lugar onde Jesus pagou a conta. A cruz é o lugar onde Jesus aceita uma aparente derrota para nos dar uma completa vitória. A cruz é o lugar onde o filho se fez escravo. A cruz é o lugar onde Deus se fez homem. A cruz é o lugar onde o rei se fez réu. A cruz é o lugar onde o leão se tornou cordeiro. A cruz é o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz é o lugar onde o santo se fez pecador. Para quê? Porque esse era o preço. Que preço? O seu preço. O meu preço. Deus, para resgatar a humanidade, aceitou sobre si tudo que era nosso, para colocar sobre nós tudo que é seu, tudo que é dele. Quando o filho no Calvário brada, está consumado. Ele não está pedindo socorro. Está consumado não é um grito de não suporto. Está consumado é um brado do próprio Deus, dizendo: negociação concluída, preço pago, conta fechada, porta aberta. O sequestrador perdeu o direito. Eu vou repetir: o sequestrador perdeu o direito. O destruidor perdeu o direito. Satanás perdeu o direito. Recebe: Satanás perdeu o direito sobre a sua alma. Satanás perdeu o direito sobre a sua alma. Ele não pode mais escravizar você. Ele não pode mais dominar você. Você não é mais instrumento de afronta do diabo contra Deus. Recebe? Você é filho. Você é filha. Você é amigo de Deus, amiga de Deus. Só quem pode dar brados de glórias e aleluia. A conta foi paga. E sabe o que é incrível? Jesus morre. E penso no inferno dizendo: exterminamos a humanidade e matamos o filho. Que chance tem mais o Criador? Acabamos com Adão, deturpamos toda a raça humana, e Deus cai na besteira de mandar o filho, e a gente matou também. Acabou. O que Satanás não sabia é que Deus deu ao filho permissão para entregar a vida, mas também lhe deu poder para tomá-la de volta. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida, mas eu posso tomá-la de volta. No terceiro dia, ele está sepultado, seu corpo inerte. O inferno está em carnaval. Cumpriu-se o propósito. Um anjo desce por ordem do Pai, e quando chega na porta do sepulcro, empurra a pedra. E quando ele empurra a pedra,
o Deus humanizado se levanta. E quando ele se levanta, ele diz: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E agora o cenário mudou. Mudou como? Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Mas eu quero concluir. Já estou na hora de parar. E preciso te falar de uma quarta pontuação para você levar para casa. Nosso desafio. Nesse cenário da humanidade quase desumanizada, qual é o nosso desafio? Olha bem para mim. Nosso maior desafio não é descobrir a vacina contra a Covid-19. A humanidade já teve outros desafios científicos e todos foram superados. A ciência se multiplica numa velocidade extraordinária. Então descobrir a vacina não é nosso desafio. Na verdade, eles já descobriram. Essa discussão que está aí é para ver qual é o laboratório que vai ganhar os bilhões de dólares que vão jorrar. Até porque quando soltaram essa praga, já sabiam o antídoto. Nosso maior desafio não é político. A política sempre foi a mesma na história. O que muda são as circunstâncias, o cenário, as nações, e a humanidade sempre se reloca e se coloca na posição para caminhar. Nosso maior desafio nesse tempo não é a religião. Porque embora tenhamos perseguição religiosa, marcação religiosa, a fé é um elemento intocável. Podem tocar na tua casa, podem tocar no teu carro, podem tocar no teu patrimônio, podem tocar no teu nome, podem tocar na tua conta, podem tocar no que você tem, mas ninguém toca a tua fé. Isso é fato. Sabe qual é o nosso maior desafio hoje? Voltar a ser humanos. Nosso maior desafio é voltar a ser humanos. Voltar a olhar um para o outro. Voltar a se importar um com o outro. Voltar a sofrer com o sofrimento do outro. Voltar a celebrar com a alegria do outro. Esse é o nosso desafio. Porque nós somos tão menos humanos que se alguém estiver sofrendo, eu oro com ela, eu jejuo com ela, eu choro com ela, mas quando ela vence e fica bem, isso me incomoda, e agora eu me revolto contra ela, porque ela ficou bem. Porque a minha desumanidade se alimenta da tragédia do outro. E não pensa que isso é coisa do mundo, isso está dentro da igreja. Então, eu preciso voltar a olhar para ti, ler os teus olhos e descobrir que você precisa de um abraço, de uma palavra. Não celebrar quando você sofre, não regozijar quando você padece, porque se eu sou membro do mesmo corpo que você, a tua dor dói em mim. E se não dói, a minha humanidade está leprosa.
Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo. O que é que me condena? Não discernir o corpo. O que é que me condena quando eu participo da ceia? Participar dela sem lembrar que você e eu somos um só. Participar dela sem lembrar que o que te atinge, me atinge. Participar dela sem perceber que o teu luto é meu luto. Isso é discernir o corpo, é compreender que nós não somos seres independentes, nós somos seres interdependentes, porque fomos feitos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Então o desafio para esta igreja, o desafio para quem está me ouvindo na internet, e eu lanço esse desafio: voltar a ser humanos. Essa tem que ser nossa meta. Jesus nos ensinou a lei áurea da vida. Qual é a lei áurea da vida? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não faço com ele aquilo que eu não queria que fizessem comigo. Quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não lhe causo aquilo que eu não gostaria que se me causasse. Quando eu amo o próximo assim como a mim mesmo, eu aprendo a respeitar, acolher, alimentar, aquecer, afagar, ajudar. Eu não piso no ombro de quem já está enterrado, eu puxo-lhe a mão para trazer-lhe para fora. Fica de pé, por favor. Tinha mais coisa para falar, mas deixa para a próxima. No outro dia eu quero falar aqui sobre resgatar a nossa humanidade. Eu, Josué, voltar a ser humano. Voltar a me importar. É incrível como Deus se fez homem, mas os homens não conseguem ser simplesmente homens. Deus se fez homem, mas os homens não conseguem ser simplesmente homens, humanos. Você sabe de alguém que sofre? E você pode fazer alguma coisa? E não fez? Para onde foi a tua humanidade? São Francisco de Assis, o pastor virou católico. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o pastor catolizou. Eu estou lhe dando exemplos de pessoas que conseguiram resgatar a sua própria humanidade. George Miller. Se você quer cristãos protestantes, eu vou lhe dar nomes. George Miller, alimentando milhares e milhares de crianças órfãs. Quantos e quantos outros que, olhando no espelho, descobriram: que lindo, sou humano, me pareço com Deus, posso fazer alguma coisa pelo meu próximo, e vou fazer. Eles não eram melhores do que nós, eles não tinham mais poder do que nós, eles não tinham mais capacidade do que nós, eles nem tinham mais dons do que nós. Eles apenas se descobriram humanos.
Não podemos mudar o quadro geral do mundo, mas podemos mudar o quadro geral de alguém. E se cada um começar a fazer alguma coisa pelo próximo, os frutos vão começar a se manifestar. Então eu quero que você ore agora, e a sua oração, e ore com o mais profundo de sua alma, e diga para Deus: resgata-me, resgata-me, porque é incrível. E lá vou eu de novo, e pelo amor de Deus, se ofenda com o que eu vou dizer, porque é para ofender. É incrível como a religião nos torna desumanos. E eu não sou antirreligioso, eu não sou não religioso, eu sou cristão, protestante, pentecostal, da gema, tenho certeza da minha fé. Mas a religião tem o poder de nos tornar tão desumanos que quando a gente vê alguém padecendo, a gente diz: cometeu algum pecado. Alguém comete suicídio, eu falei isso semana dando uma aula em Imperatriz. Alguém comete suicídio e nós não sentimos a dor do suicídio de alguém. Nós discutimos se ele foi salvo ou não. Você já parou para analisar como nós estamos desumanos? Não, mas o suicida não entra no céu. Então o que importa para nós é se ele foi para o céu ou para o inferno. Não importa para nós que, como aquela pessoa, tem uma multidão sofrendo uma dor que ninguém viu, dando gemidos que ninguém ouviu, derramando lágrimas que ninguém enxugou, enquanto a gente perde tempo discutindo se a nossa religião é melhor do que a religião do outro. Isso é desumano. Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão. Jesus, Deus. Jesus, Deus. Ele poderia discutir a salvação das pessoas, e você não vê Jesus discutindo salvação. Você vê Jesus executando salvação. Salvação é um terreno que não é da sua competência, a não ser quando se diz respeito à sua própria. Salvação é um terreno que não é da sua competência, a não ser quando se trata da sua própria. Lindo Jesus, olhando para uma mulher flagrada em adultério. Eu já vou orar. E ele, Deus, poderia olhar para ela e dizer: você está condenada ao inferno, porque você é uma pecadora e eu sou santo. E ele, Deus, olha para ela e diz assim: vai em paz, não peques mais. Lindo. O leproso chega para seres humanos, tem que levantar a mão e dizer: imundo, imundo. E Jesus, Deus, olhar para o leproso e dizer: baixa a mão, ser limpo. Olha que coisa linda. Os humanos
dominadores da religião, da lei e do templo, olham para um publicano e diz: você está condenado, excomungado, você não pode chegar no ambiente do templo, você está expulso. Jesus, Deus, olha para o publicano e diz assim: você não pode entrar no templo, mas fica tranquilo, vamos para casa, porque eu, Deus, vou entrar na tua casa e vou dormir lá hoje à noite. Humanos olham para o ladrão da cruz e diz: crucifica. Deus olha para ele e diz: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Eu não sei qual é a sua situação, e o tempo me obriga a orar e encerrar, mas te digo, encerrando esta reflexão, há esperança. Jesus ofereceu-se a si mesmo para nos resgatar. Ore agora e diz: Senhor, resgata-me, resgata-me, resgata-me. Diga isso para Deus: resgata-me, me torna humano, me dá um coração quebrantado. Diz para Deus: me contagia com o teu amor. Eu vou usar um termo comum do nosso tempo: me infecta com o teu amor. A noiva de Cantares diz: eu estou enferma de amor. Diz para Deus: me enferma de amor. De amor pelo próximo, de cuidado pelo outro. Oh, ei casto priei manto da garabagai chorando ragá. Resgata-nos, Senhor. Essa humanidade perdida, homens egoístas, sanguinários, frios, homens que derramam sangue sem precisarem segurar uma arma, quando poderiam salvar vidas e deixam-nas morrerem. Visita os leitos desta noite, visita as camas, os quartos, visita o barraco, na mais pobre comunidade, na mais longínqua aldeia, e visita o palácio mais nobre, e nos toca com humanidade. Traz a nossa alma, o texto de Gênesis que diz que o Senhor nos fez alma vivente. Gera isto em nós. Quebranta-nos, quebranta-nos.